Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Pessoal, no vídeo de hoje quero expor o cenário que está sendo formado para as eleições desse ano. Confesso que eu estava mais pessimista ano passado, mas o jogo está virando gradativamente a nosso favor. Mas antes, como eu fiquei 10 dias sem postar vídeos por conta de um bloqueio que o YouTube impôs, a relevância do canal foi lá pro brejo. Sendo assim, é muito importante você já mandar seu like no vídeo e deixar um comentário qualquer, nem que seja só um alô, pois isso é fundamental para o canal voltar a ganhar o engajamento que foi perdido. Então, se quiser, dê um pause aí no vídeo para fazer essas coisas, que já ajudam bastante. Aproveite também e confere se você continua inscrito no canal, aciona o sininho das notificações e se for novo por aqui, me dê essa moral e se inscreva no canal. Feito? Então vamos lá. A candidatura do Moro não decolou até agora. O ex-juiz, ex-ministro, ex-blogueiro dos Antas não atingiu 2 dígitos. E algumas pesquisas já o colocam empatado com o coroné Ciro Gomes. A pecha de traíra, a dificuldade em bater no Lula como ele merece, seu carisma de geladeira, seus discursos cheios de platitudes e o fato de não apresentar suas contas ao TCU acerca das denúncias da Álvares e Marçal ajudaram a implodir a candidatura do Marreco. Até mesmo Álvaro Dias já está desacreditado e talvez passe de mão beijada o seu candidato para o União Brasil, que é a fusão do DEM com o PSL. Inclusive o vice de Moro provavelmente sairá desse conglomerado de velhas raposas. Na esquerda, o Ciro tenta provar que Lula é o maior corrupto do país, responsável direto pelos escândalos do Mensalão e Petrolão. O interessante é que ao reverberar esse discurso, o coroné faz um contorcionismo danado para não dar moral para o homem que colocou o Lula na cadeia e ao mesmo tempo não criticar o Supremo que o descondenou. É claro que isso deixa Ciro em um limbo, mas pelo menos ajuda a enfraquecer a candidatura do bandido de 9 dedos. Os governadores que fazem oposição a Bolsonaro, que são a maioria, estavam apostando em criar um clima de caos com a nova variante, para assim estabelecer novos lockdowns e arregaçar de vez a economia do país. Afinal, povo sem dinheiro no bolso é o que derruba qualquer presidente. Porém, as manchetes que estampam os principais jornais é que o mundo todo começou a tratar o China vírus como uma gripezinha. Sendo assim, impor novamente um fique em casa seria um suicídio eleitoral. O que realmente me preocupa é a possibilidade do TSE exigir o bendito comprovante da ferroada de Maribondo. E eu não duvido da capacidade desses urubus de toga de profanar direitos fundamentais. O presidente do TSE, que coordenará as eleições, será Alexandre de Moraes, justamente o ministro que está mais acostumado a limpar a bunda com as páginas da nossa Constituição. O ministro responsável pelo novo AI-5, o ministro que persegue e prende jornalistas, políticos e ativistas conservadores e apoiadores do presidente sem o devido processo legal. No entanto, se isso realmente acontecer, teremos um levante popular jamais visto que culminaria em uma guerra civil, o que daria margem para Bolsonaro apertar aquele botãozinho vermelho escrito 147. Talvez os ministros não queiram arriscar a dobrar a aposta nesse nível. O fato é que o cenário está favorecendo Bolsonaro. Não é por menos que a primeira pesquisa após a exigência de registro no TSE já colocou o presidente com 31% e Lula com 36%. Quase um empate técnico. E o que mais desespera a esquerda é que Bolsonaro ainda tem alguns trunfos na manga. O primeiro se chama Tarcísio. Entenda uma coisa, São Paulo sempre foi o estado mais importante eleitoralmente para uma candidatura presidencial. E para esse ano, com seus 33 milhões de eleitores, será decisivo. Por isso, presidenciáveis, sem um candidato forte no estado, não terão a menor chance. Inclusive, esse é um problema que atinge diretamente Ciro Gomes e Sérgio Moro, que até o momento não possuem um palanque minimamente competitivo no estado mais populoso do país.
Aquele que era o líder nas pesquisas para São Paulo, Geraldo Alckmin, acabou de se suicidar politicamente, visto que a maior rejeição ao PT do Brasil está justamente em São Paulo. Estamos falando de 41% de rejeição. E todos aqueles incautos que viam em Alckmin um político honesto e consciencioso, que fazia oposição frontal ao projeto criminoso de poder do bandido de 9 dedos, agora se sentem enganados e traídos. É por isso que Bolsonaro insiste em Tarcísio como o candidato. Ele sabe que o ministro tem popularidade suficiente para derrotar seus adversários, fazendo desabar todo o planejamento da oposição. E Tarcísio é crucial para Bolsonaro mesmo que ele não vença. Analise comigo. O asfaltador geral da República conseguiu um feito inédito: unanimidade. Seu trabalho à frente da infraestrutura tem aprovação até da oposição. Nem mesmo a extrema imprensa, inimiga número 1 do governo, encontra motivos para criticá-lo. E também nem teria como. Estamos falando de um ministro extremamente técnico e pragmático, que além de entregar resultados concretos, não se envolve em polêmicas. E em uma disputa eleitoral, o carro-chefe da sua campanha será justamente mostrar as obras que ele fez por todo o país e os mais de 70 leilões realizados com sucesso na área de logística, que conseguiu reduzir o custo do Brasil em 35%. E como muito bem disse o jornalista Ricardo Santi no Jornal da Cidade, em uma disputa eleitoral, sendo Tarcísio um ministro do governo, ao propagar o que fez em âmbito nacional para demonstrar tudo o que fará em âmbito estadual, sua propaganda acabará servindo como propaganda para o presidente também. O que significa que Bolsonaro dobrará seu tempo de publicidade em São Paulo, que é simplesmente o maior colégio eleitoral do Brasil. Agora, imagine um segundo turno entre Bolsonaro e Lula, enquanto em São Paulo Tarcísio dispute o segundo turno com um candidato que não seja apoiado por Lula, ou ao menos que não seja aí ligado ao petista, que é o cenário mais provável. Nesse caso, Bolsonaro terá o dobro de tempo de TV contra o bandido de 9 dedos. E essa mesma dinâmica pode ser utilizada lançando João Roma para o governo da Bahia, para assim propagar suas realizações no âmbito social, e Rogério Marinho no Rio Grande do Norte com seus feitos na infraestrutura da região. Bom, mas ainda tem o segundo trunfo do Bolsonaro, e esse é o que mais aterroriza a oposição. Estou falando do gradativo desmonte daquele que era o maior colégio eleitoral do PT, o Nordeste. O nordestino está vendo o que Bolsonaro está fazendo para levar água na região. O presidente acabou com a máfia do carro-pipa e ainda esse ano será concluída a transposição do Rio São Francisco. Além disso, enquanto o Bolsa Família atendia 14 milhões de famílias com cerca de R$190, o Auxílio Brasil já passou a atender 17 milhões de famílias com R$400. E o Nordeste lidera o número de benefícios, são 8,3 milhões de famílias. Ou seja, a oposição já está ciente que a reeleição do Bolsonaro é uma realidade que se impõe de forma avassaladora. Bom, a verdade é a seguinte: responde sinceramente, você acredita nas pesquisas eleitorais que colocam o ex-presidiário responsável pelo maior esquema de corrupção da história em primeiro lugar? Um vagabundo que não pode comprar um pão na padaria, senão será hostilizado na rua. Um vagabundo que para dar um mergulho no mar precisa pedir para a PM fechar a praia só para ele. Claro que Lula tem eleitores, isso é inegável. Estamos falando de um país onde todos os anos o sistema educacional despeja no mercado de trabalho centenas de milhares de analfabetos funcionais. Um país onde centenas de milhares de pessoas se informam apenas através da grande mídia e outras centenas de milhares de pessoas que simplesmente não se informam. Sendo assim, o Lula possui um eleitorado fiel, sim, mas não a ponto de elegê-lo no primeiro turno, como várias pesquisas apontam. E se o argumento de ele não poder sair na rua não for o suficiente para comprovar esse fato, basta você lançar uma enquete nas suas redes sociais
e verificar quantas pessoas do seu círculo social votariam no bandido. Até mesmo quando notórios esquerdistas fazem essa enquete em suas redes, o Lula não fica em primeiro lugar. Vá na calçada mais movimentada de sua cidade e pergunte para os transeuntes em quem eles votariam para presidente esse ano. Tenho certeza que se você perguntar para 20 pessoas, umas 5 ou no máximo 7 responderão Lula. Ou seja, é fato que essas pesquisas ditas oficiais são extremamente tendenciosas e cumprem uma agenda determinada. Os bancos ganhavam trilhões nos governos Lula e agora são os maiores financiadores das pesquisas que dão vitória ao Lula. Quase todo o sistema financeiro é lulista. Para você ter uma ideia, só com o Pix, que foi uma criação da gestão Bolsonaro, os bancos estão perdendo quase $500 bilhão por mês. Mas enfim, o fato é que todos esses que apoiaram Bolsonaro em 2018, mas que pularam do barco durante o governo e que agora tentam desesperadamente emplacar a tal terceira via, sabem que apostar em um candidato como Moro, que não tem a menor viabilidade eleitoral para depois promover o voto nulo no segundo turno, apenas contribui para a candidatura do Lula. Mas eles insistem nisso porque todos só têm a ganhar com a vitória do ex-presidiário. Nada oferece mais capital político e relevância do que fazer oposição ao PT. Aliás, o que seria do MBL se não fosse a Dilma? O que seria da Joyce, do Vila, da turma do antagonista, se o PT não existisse? O que seria do Nando Moura se não fossem os vídeos atacando o governo petista? E ao romper com o Bolsonaro, essa turma ficou em um limbo, falando apenas para alguns acéfalos. Fora que nada ofusca mais quem pretende conquistar o eleitorado da direita, como Dória, Amoedo e agora até o próprio Moro, do que a continuidade do Bolsonaro no poder. Sendo assim, para todos eles, Lula seria a salvação. Salvação essa que não vamos permitir. E por hoje é isso aí. Compartilhe ao máximo esse vídeo. Não esquece de deixar aquele comentário esperto. E se você acha importante o meu trabalho e puder ajudar a manter esse canal em plena atividade, contribuindo com qualquer valor, nem que seja com R$1, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. Me segue também nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook e no Telegram, @LuizCamargoVlog. Então até o próximo vídeo, valeu!